A agricultura moderna baseia-se no uso intensivo da terra ao longo do tempo. E para extrair o máximo dela, faz-se necessário a adubação e a correção do solo. Para a obtenção de boa produção agrícola, é necessário que os nutrientes estejam em quantidades adequadas às plantas, proporcionando assim uma maior produtividade. Sabendo disso, é de suma importância conhecer os fertilizantes e corretivos do solo, antes de utilizá-los de forma relapsa. Pois uma adubação bem feita é o principal ingrediente de uma produção satisfatória. Portanto, no presente material abordaremos brevemente sobre as principais características de fertilizantes orgânicos e minerais. Fertilizantes minerais. Estes fertilizantes são aqueles que possuem minerais em alta quantidade e de maneira concentrada, sendo proveniente de rochas ou derivados de petróleo. O formulado NPK é um fertilizante sólido e misto, podendo apresentar teores variáveis de nutrientes, sendo considerado uma mistura de grânulos que pode oferecer nitrogênio, fósforo e potássio às plantas. É utilizado para uma extensa gama de culturas, em aplicação no sulco ou a lanço. O sulfato de magnésio é um sal que pode ser utilizado como fertilizante binário. Fornece enxofre e magnésio às plantas, nas concentrações de 16% e 9%, respectivamente. Este pó se apresenta geralmente na cor branca, sendo utilizado em cultivos hidropônicos e em pequenas áreas. O sulfurgram é um fertilizante granulado, fornecedor de enxofre às plantas, nas concentrações de 90%, com grânulos bastante uniformes na cor marrom, possuindo ainda um vasto potencial de aplicação para diversas culturas no campo. O fosfato monoamônico, ou MAP, é um fertilizante granulado binário, geralmente de cor branca, é fornecedor de nitrogênio e fósforo, com proporções de aproximadamente 11% e 52% respectivamente. Pode fornecer também alguns micronutrientes. Usado em diversas misturas de grânulos, pode ser aplicado em inúmeras culturas. O fosfato monopotássico, ou MKP, é um fertilizante sólido, fornecedor de fósforo e potássio, nas concentrações de 52% e 34% respectivamente. Este sal branco, na forma de pó, é muito solúvel em água, por isso é usado em pequenos cultivos e principalmente na hidroponia. O Fusion é uma mistura de grânulos escuros, que pode fornecer às plantas aproximadamente 7% de nitrogênio, 37% de fósforo, enxofre e alguns micronutrientes, como boro, cobre, zinco e manganês, sendo aplicado tanto em culturas de pequena como de larga escala. A ureia é um fertilizante mononutriente na forma de grânulos em tons de branco. É fornecedora de nitrogênio em teores superiores a 45%. É também volátil, necessitando assim de atenção especial. Pode ser aplicada em sulco ou a lanço,
como é comumente utilizada na cultura do milho, ou ainda ser empregada em mistura de grânulos. O fertilizante de pastagens apresenta 2% de nitrogênio, 10% de fósforo, além de zinco, cobre, manganês e boro, na forma de grânulos claros e escuros. Usado principalmente na adubação de pastagens, este fertilizante misto é, na maioria das vezes, aplicado a lanço. O superfosfato simples é um importante fertilizante agrícola, fornecendo em média 18% de fósforo, 16% de cálcio e 8% de enxofre. Este adubo granulado apresenta uma cor cinza e pode ser amplamente utilizado no campo. O nitrato de potássio é um pó branco, sendo utilizado em pequena escala e em cultivos hidropônicos. É bastante concentrado, apresentando 12% de N e 45% de potássio. O nitrato de cálcio é um fertilizante binário, geralmente granulado na cor branca. Pode ser bastante solúvel, é utilizado em cultivos hidropônicos e em fertirrigação, fornecendo cálcio e nitrogênio nas proporções de 19% e 15% respectivamente. O sulfato de cobre é utilizado para o fornecimento do micronutriente cobre. O líquido de cor azul é utilizado na fertirrigação, hidroponia e adubação foliar, em pequenas quantidades. Quando misturado com o cal, tem efeito fungicida. O fertilizante foliar fosfito de potássio é um líquido concentrado, utilizado em pequenos cultivos ou de alto valor agregado. Este líquido incolor na forma concentrada contém aproximadamente 30% de fósforo e 20% de potássio. O calcário calcítico é usado como corretivo de pH no solo em inúmeras culturas, e além de alcalinizar o solo, também fornece cálcio para as plantas. É assim classificado por apresentar menos de 5% de óxido de magnésio. A cor deste pó varia de acordo com a rocha de origem. O calcário dolomítico, além de ser corretivo de pH, fornecer cálcio, possui mais de 12% de óxido de magnésio, disponibilizando também este macronutriente para as plantas. Igualmente, se apresenta na forma de pó, com cores variáveis, sendo aplicado a lanço. O enxofre elementar apresenta-se na forma de pó amarelado. É utilizado para fornecer enxofre às culturas. É muito concentrado, possuindo teores próximos a 100% de enxofre, comumente utilizado em pequenos cultivos. Fertilizantes orgânicos. Os fertilizantes orgânicos, além de auxiliar quimicamente o solo, também o condicionam física e biologicamente. O esterco bovino é o adubo orgânico que possui os menores teores de nutrientes dentre os de origem animal, de cores variando de marrom a preto. Pode possuir fibras aparentes. O esterco de aves é o mais rico adubo orgânico dentre os de origem animal. Suas cores se aproximam do cinza. Pode também ser proveniente da cama de frango em granjas. Bem como o esterco bovino é comumente aplicado em hortas e frutíferas, mas pode perfeitamente ser utilizado em grandes culturas. O humus de minhoca apresenta tons de preto e agregados visíveis. Possui aspectos biofísico-químicos muito desejáveis. Sua matéria orgânica está bem estabilizada,
usada comumente em pomares e hortas. A compostagem, proveniente de folhas e esterco animal, também possui tons de preto e matéria orgânica bem estabilizada, podendo possuir fibras aparentes. A farinha de ossos, combinada com a torta de mamona, compõe um adubo orgânico muito rico quimicamente, com teores de fósforo e nitrogênio notáveis, com partículas bem definidas, brancas e marrons, bem como a compostagem é utilizado em hortas e pomares. Conhecendo os adubos e suas características, a tomada de decisão e o processo de fornecimento de nutrientes acontece com mais eficiência. Por isso, é fundamental conhecer esta parte deste processo tão complexo. É o que torna essa ciência tão brilhante. Produzir o melhor fruto. Agronomia.